Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Alô, bom dia, 8h37, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, Vitória de São Paulo, para todo o planeta, pela rádio StarNewsSantos.com, também pelo nosso aplicativo que você baixa pela Google Play, também pelo Facebook ou Ponto a Ponto, ou o Facebook da rádio Star News. E obrigado pelo carinho da audiência, final de semana muito grande a nossa audiência, principalmente aí dos finais de semana, a gente tem observado, o pessoal tem acompanhado os nossos especiais. Nesse final de semana, atendendo a pedidos aí nacionais e internacionais, a banda inglesa Coldplay, né? E aí o pessoal acompanhando o especial solicitado e atendido também. Hoje, Ponto a Ponto começa na segunda-feira, dia 27 de novembro, a última segunda-feira, se eu não estiver equivocado, do mês de novembro. Estamos caminhando para o último mês do ano, 2023. Não sei se vai deixar saudade ou não, sempre deixa, né? Tem coisas boas também. Hoje é o Dia Nacional do Combate ao Câncer, que é uma luta diária, né? Para muita gente, mas todos nós temos que ter a consciência. Também dia de Nossa Senhora das Graças, que Nossa Senhora das Graças nos ilumine hoje e nos dê a graça aí da sua presença para todos nós, trazendo paz e saúde, é o que eu peço para todo mundo. Dia do Técnico de Segurança do Trabalho, que é tão importante e fundamental, principalmente que aqueles que trabalham em empresas, indústrias, canteiro de obras, segurança no trabalho é sempre prudente, né? Um abraço já ao Antônio Sanches, lá do Guarujá, que diz bom dia, e segundo ele, saudações alviverdes. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas depois a gente descobre, né? É brincadeira, Antônio. E bom dia, ele disse assim, nada como ter um Messias na sua vida. Salvador, meu. Esse aí foi Salvador. Sempre um espiritualista, esse Antônio Sanches, né? Depende do tipo de Messias que ele está dizendo, né? Esse Messias funcionou também, né? Às 8h39. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo programa. Vale lembrar que em 95 o Botafogo tinha o Messias que ajudou contra o Santos. Desta vez o Santos teve o seu Messias para ajudar contra o Botafogo, né? Só que naquela oportunidade era o Messias do apito, né? Exatamente. O Messias que vestia um fardamento de outra cor, não é do Botafogo, né? E aí, infelizmente, acabou atrapalhando. Bom dia, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal, já aposentado, né, na labuta, e também advogado e diretor do Sindifisco, né? Inclusive faz um trabalho importante, pois greves são sempre preocupantes, principalmente num setor tão forte como a economia, quando a gente fala em porto, aeroportos. Bom dia, Ailton. Bom dia, Edu, bom dia, Ronaldo, bom dia, Virgínia, bom dia, nossos internautas aí. Uma segunda-feira aí de paz para todos aí, temos muitas notícias aí para comentar. E vamos lá, tocando aí a última semana de, digamos assim, não cheia, mas a última semana de novembro. E lembrando que os feriados agora não temos mais. Agora são Natal, né? Brincadeira, né? Temos mais aí os feriados de Natal e Ano Novo, mas já fazem parte do calendário na virada. Mas ele que trabalhou muito nos últimos dias, vem trabalhando sempre, mas com certeza não ficou tão empolgado assim com a Black Friday, até porque a Black Friday também não empolgou ninguém, né? Vamos ser muito sinceros. Bom dia, meu querido Ronaldo Ferreira, coordenador do Procon Santos. A Black Friday, segundo as informações, não foi nada disso, nem no físico, nem no e-commerce, né? Havia uma expectativa de melhora perante o ano de 2022, que já não havia sido lá essa coisa toda, mas não foi bem assim. O brasileiro, ou ele está mais atento, ou ele também está mais sem recursos, né? E preferiu ser precavido, esperar o momento certo para a compra. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Edu, Ailton, Virgínia, a todos que nos acompanham aqui pela Star News. Aqui no Brasil e fora do Brasil, nós temos aqui uma audiência bem grande, né? De fato, meu caro Edu, e você citou uma coisa que chama a atenção, que vale ser destacada. A preocupação que o brasileiro também teve em, de fato, verificar se aqueles produtos realmente apresentavam algum desconto. Nesse particular, a gente também tem os órgãos de defesa do consumidor, de modo geral, acabaram também contribuindo sob maneira. Houve uma campanha muito forte por parte do Procon São Paulo. Nós aqui em Santos, por exemplo, também tivemos o cuidado, historicamente,
nós não tínhamos isso, nós fizemos pesquisas mais de um mês lá atrás de produtos, principalmente aqueles que têm um comportamento, Ailton, que a gente sabe que ele é relativamente estável, né? Que são os produtos eletroeletrônicos que são comprados pelas grandes redes há meses atrás. Então, nós fizemos um levantamento de 60 itens no período, selecionamos itens que, via de regra, são os mais procurados nas lojas físicas, e publicamos isso na semana da Black Friday. Houve uma ampla divulgação pela nossa mídia local, nas nossas redes, no portal da Prefeitura, e retornamos na sexta-feira a essas mesmas redes, 5 lojas. E constatamos que, via de regra, 20% que entrou, em alguns casos até menos de 20%, que entrou de fato na Black Friday. Nós pegamos um preço, exemplo, o Air Fryer, tá, R$800, exemplo. Então, nós demonstramos que ele estava R$800. Voltamos, né, e alguns itens, por exemplo, não entraram, estavam no mesmo preço, de R$800. E alguns itens é que acabaram entrando. Um exemplo que nós estamos ilustrando. E outra coisa que deve ser levada em consideração, nós comentávamos aqui um pouco antes do programa, eu, você e o Ailton, com relação ao poder de compra do brasileiro. Nós estamos arrastando a economia praticamente há 10 anos. Nós tivemos ali 15, 16, um PIB que caiu entre 2 anos 7,5%. Chegamos a 15 milhões de desempregados. Em 17, 18, nós tivemos um surto de economia, recuperação da economia, algumas coisas que melhoraram, a inflação ali que estava em 2 dígitos foi controlada a cerca de 4%, a taxa Selic veio o comportamento de 1 dígito, chegou a 4,25%, então a macroeconomia em 2019, boa, bem, se esperava um crescimento de 3%, não conseguiu, era uma mudança de governo, o Paulo Guedes entregou o ano com 1%, né? E aí a gente chega em 2020, pandemia, então de lá para cá a gente vem vendo, tentando recuperar a economia. E o poder de compra do brasileiro, estamos retomando ainda o emprego, mas por entanto, com o ticket médio salarial, o poder de renda do brasileiro, tanto na sua atividade empreendedora como no vínculo empregatício, o ticket médio ele está abaixo daquilo que era praticado, o que não permite ao brasileiro ter um poder de compra. E esse poder de compra reflete na economia, exato, de forma geral. Então, nós tivemos realmente um ano, eu particularmente, agora eu falo por mim, não via com otimismo, que é importante destacar que em 22, a Black Friday já teve uma retração muito grande. E este ano nós voltamos até essa retração. É o segundo pior desempenho da Black Friday desde que ela chegou ao Brasil. Lá, né? Então, e nós temos características diferentes dos Estados Unidos. Ronaldo, só para acrescentar, Maria Alice do Gonzaga, dá bom dia, parabéns do programa, disse que ouviu aí final de semana com o Coldplay, tem ouvido, e ela pergunta se teremos algum especial em relação ao Natal. Vamos pensar, sugestão dá. Mas ela cita o seguinte, para que vocês possam analisar também, esse ano é um ano de muitas renegociações de dívidas, as pessoas estão muito endividadas, né? Ela cita aqui cartão de crédito, empréstimos, isso também teria dificultado na visão dela. Sem dúvida. Vamos imaginar, nós chegamos ao ponto no Brasil que nós temos 70 milhões de brasileiros de alguma forma negativados, exato, com dívidas em atraso. Você sabe o que representa? Isso é 1/3 da população brasileira. Isso impacta diretamente no poder de consumo e no poder de consumo impacta na economia. Então, nós tivemos aí algumas iniciativas muito... há de se destacar a iniciativa do governo federal, com o Desenrola, que está na segunda fase, 1 e 2. Teve o Renegocia, que foi um período de 1 mês, praticamente, também, entre agosto e setembro, né? Então, foram algumas iniciativas muito necessárias e importantes para a recuperação do crédito das pessoas. Ao mesmo tempo, as pessoas hoje estão empenhadas em pagar essas dívidas para que possam manter. E, aliás, tem aí... quem for buscar vai verificar minha fala em vários programas que antecederam. Aqui eu sempre alertando, e nós, uma política de educação financeira, nós sempre falávamos, na sexta-feira mesmo da Black Friday, eu fui entrevistado aqui pela Rede Globo, né, através das suas afiliadas, né? E a primeira fala minha sempre foi dizer o seguinte, seja criterioso na compra, tá? Selecione o produto que você quer comprar, faça a pesquisa de preço, veja as condições de pagamento, evite a compra por impulso. Exato. Então, eu acho que isso tem repercutido bem, porque nós falávamos sempre, o PROCON, dizendo o seguinte, é uma política do PROCON,
todo o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor orientaram os consumidores de não realizar compras por impulso. Exatamente. Ailton, de especificar um produto e buscar, justamente que nós estamos num momento ainda de recuperação do crédito. Exato. Comprar o necessário, aquilo que objetivamente precisa. E, né, Ailton, antes do nosso intervalo, eu acho que essa questão econômica também que o Brasil atravessa, as pessoas estão mais informadas, elas prestam mais atenção. E outra, hoje o endividamento, por muitos meses, acaba condicionando a pessoa a ter toda a sua vida impactada, né? Então é muito bom prestar atenção. Até eu notava na sexta-feira várias concessionárias de automóveis Brasil afora, com descontos até atrativos, né? Mas as pessoas começam a fazer conta, peraí, mas eu vou fazer isso aqui por 60 meses ou 48 meses, né? É muito tempo, vai me impactar. E a gente sabe que hoje é muito mais difícil. Então, como muito bem colocou o Ronaldo, as pessoas estão com prudência. Vi gente dizer, fui na concessionária, vi o carro zero, então eu vou ver o carro X. Vou dar um exemplo, lá, o HRV, eu vi o zero, mas eu vou acabar optando por comprar um usado, em bom estado, você encontra esse carro muito bom. Então, o que acontece? Normalmente 25% a 30% menor o valor do que um zero. Muitas vezes você pega com 2, 3 anos, ainda com garantia de fábrica. Então, o brasileiro também, né, Ailton, começou a entender o seguinte, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Eu acho que a Black Friday é de inspiração norte-americana, né? Que os Estados Unidos têm aqueles ciclos de estimular as compras e tudo, porque eles têm sempre uma renovação de estoques. Então, lá nos Estados Unidos é normal, todo ano se lança um novo modelo de refrigerador, ou vários modelos de air fryer, o que for esses produtos de consumo. Exato. Aqui no Brasil já não, a gente já tem, porque nosso poder aquisitivo é menor. Sim. O Brasil também, dentro do mercado de consumo de certos produtos, também já não é um mercado tão significativo como o mercado norte-americano ou como o mercado chinês ou o mercado da... O americano é um consumista. A União Europeia como um todo. Então, o que acontece? Nós somos, digamos assim, marginais, entre aspas, em matéria de produção e de consumo desses bens. E o que acontece? A escala é pequena, os produtos que também envolvem também a questão dos juros, tem também, um preço, digamos, engordado pelos juros, e também é fora do poder aquisitivo médio da população. Que, embora o Ronaldo bem ressaltou, nós tivemos uma queda nos anos... Depois de 2013, aí depois uma recuperação razoável em 2017, mas com a queda da pandemia, com a crise gerada pela pandemia, o poder aquisitivo da população voltou a encolher. Embora o emprego tenha apresentado alguma recuperação, hoje se estima de 8 milhões mais ou menos de desempregados, mas o salário médio dessas pessoas que voltaram ao mercado caiu. Exato. E essas pessoas voltaram com dívidas. Com dívidas, bem lembrado. E pós-pandemia, né, Ailton? Muitas empresas optaram por não ter mais esse funcionário ligado por CLT, e sim através de emissão de nota, né? Sim, a pessoa pejotização. Exato, a pejotização, a pessoa abre uma empresa, vira MEI, para não perder o emprego, ela pode, muitas vezes, não que necessariamente tenha baixado a sua renda, sim, mas ela já calcula o seguinte, já não tenho mais lá fundo de garantia, já não vou ter isso, vou ter aquilo. Não tem 13º. Não tenho mais, exatamente. O 13º, ele injeta, desculpe te cortar, não, mas bilhões de reais. Você tirou o que eu ia falar. São injetados na economia. Ele é um empurrão. Exato. Mas o que acontece? Quando você pega a população endividada, ainda com aquele ciclo, sempre, todo ano a gente tem aquele ciclo de material escolar, matrícula, alguns que pagam IPVA. Isso é um bom tema, viu, Ailton? Eu não consigo entender essa história o aluno estuda no colégio, está lá continuando, aí vai lá na rematrícula, né, para o ano seguinte, né? Só justificando, às 8 horas e 49 minutos, infelizmente, o Ronaldo não poderá continuar com a gente o programa todo, né? Daqui a pouquinho ele vai nos deixar por uma questão familiar, né? O passamento de um ente querido, e a gente entende muito isso. Até os nossos sentimentos ao Ronaldo e toda a família, que faz parte disso também. Então, antes que o Ronaldo vá embora também, eu queria até continuar essa ideia, mas não vai faltar oportunidade. O Ronaldo promete que antes do Natal ele vem ao lado do Papai Noel. Já está registrado, vamos já deixar agendado. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Muito bom voltar aqui. Fazer um balanço. Fazer um balanço. Principalmente que vem agora Natal, muita gente também se segurou agora para comprar o necessário. Eu vejo, inclusive, algumas redes de supermercado, atacadistas aí, parcelando a cesta de Natal em várias vezes, para possibilitar. E muita gente entra nessa onda. Agora, nesse sentido também, a gente percebe, Ronaldo, que as pessoas têm que tomar muito cuidado com o uso do cartão de crédito, mas segue muito forte. Hoje eu dei uma reclamação já de novo. Olha, vira e mexe, final de semana, a Vivo. Ô, dona Vivo,
É sábado e domingo. Começa no sábado a cair a internet, e no domingo acabou a internet, você não tem mais internet. Aí acende aquela luzinha vermelha no modem, meu amigo, espaço, né? As prestadoras de serviços, a gente pode falar, todas elas, né? As concessionárias, seja de internet, energia elétrica, continuam ali na liderança das reclamações ou não? Continuam. É um fato, Ailton. Se você pegar o comportamento, o ranking das reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, eu gosto de falar sempre nos órgãos de defesa. Nós somos o PROCON Santos, ele faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, nós temos um ranking local, nós temos o nosso ranking, e que é tudo colocado numa cesta junto à Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Até 2020, até 2020, as instituições financeiras, de modo geral, eram as campeãs, né? Os bancos, administradores de cartão de crédito, financeiras, etc., sempre campeãs. Com o advento da pandemia, o mundo passou a se utilizar por demais do que da transmissão de dados. Então, tanto que o mundo digital, os técnicos falam isso, que nós antecipamos em pelo menos 5 anos aquilo que seria a utilização, a tecnologia, houve necessidade. E o que houve? Essas operadoras, de modo geral, se mostraram que não estavam em condições de atender essa demanda. Então, nós tivemos um aumento muito grande, principalmente na transmissão de dados. Principalmente. A questão, por exemplo, que você citou das concessionárias deles, vamos falar o nome aqui. A Enel, se você pegar a Enel lá em 2021, ela já era ranking em São Paulo. Exato. O caso da Enel é um caso gravíssimo. Exatamente. Porque não é uma situação de agora. Se você resgatar esses dados, eu estava até observando recentemente, quando aconteceu esse fato em São Paulo, eu fui resgatar lá o ranking de reclamações 19, 20, 21. A Enel já era campeã em São Paulo nas concessionárias de serviços. Mas, Ronaldo, né? deixa eu te pedir, fazer um adendo. Nós tivemos aqui um problema, né, Virgínia, com a CPFL. Também. Surgiu uma cobrança na nossa conta de quase R$400, várias parcelas, e nós fomos levantar o que era aquilo. Então, descobriu-se que essa dívida não é nossa, é de um terceiro, do construtor. Que é verdade. E aí o que acontece? Nós ficamos vários dias. Primeiro é o seguinte, vocês terão valores tornados, depois já não tem mais, né? O valor não vai ser estornado, quer dizer, um absurdo. Esse é um caso, por exemplo, que a gente já tem observado várias situações da pessoa chegar lá e aluga o imóvel, daqui a pouco a conta chega no teu nome. Né? Eles não tiveram o cuidado de verificar, ou seja, eles estão passando a dívida, não cobraram no passado e passando a dívida para o CPF do novo consumidor que chega lá. Isso acaba judicializando, acaba dando um transtorno. O consumidor ele vai vencer isso daí, seja nos órgãos administrativos, será reconhecido o seu direito de não pagar essa dívida, que a dívida foi contraída por terceiro. Quando ela já é paga, né? Que eles cobram na conta, você tem que ser ressarcido, né? Exatamente, né? E você acaba judicializando, quer dizer, então não há um comportamento linear de como tratar isso. Isso aí é objeto. Então, a gente vive sempre tendo alguns problemas com a concessionária. O consumidor deve procurar o PROCON. Deve procurar, porque a gente... entenda, existe uma situação... Sexta-feira nós tivemos um encontro, na sexta-feira agora, dia do Black Friday, tivemos um encontro do PROCON estadual. Foi, inclusive, o ministro Toffoli, Zanin, grandes Dr. Rubens Blum, especialista na área de consumerista, grandes nomes. E uma das coisas que nós debatíamos é exatamente o seguinte: o PROCON, a administração pública, Ailton, de modo geral, você é um servidor público aposentado, você sabe que muitas coisas a administração pública, hoje com a tecnologia, por exemplo, a Receita Federal, ela consegue monitorar tudo. Mas o dia a dia, por exemplo, da relação de consumo, você tem que chegar para a gente. Exato. A gente não tem como, nós não temos como. Os canais são importantes, né? Porque nós não temos como chegar lá e verificar. Nós trabalhamos muito sob demanda. Por exemplo, recentemente, nós tivemos alguns casos aí que nós abrimos alguns procedimentos junto ao Centro de Formação de Condutores, os antigos autoescolas, né? Porque a demanda chegou para a gente começa a monitorar, assim, segmento. Puxa vida, como é que há um ano atrás eu tinha aqui
3, 4 reclamações. Como é que ela chegou a 100 reclamações? Exato. Algo está acontecendo. Alguma coisa está errada, porque o consumidor chegou e bateu na porta. Procon, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí cabe a nós, né? Inclusive isso daí foi objeto que nós mandamos para o Ministério Público, porque havia uma demanda, para a gente entender o que estava acontecendo ali, né? Tomamos um procedimento. O resultado desse procedimento, a gente ainda não tem ele. Sim, porque sim, tem demanda, várias demanda, variáveis, informações. Ó, vem cá, explica para a gente o que está acontecendo isso. Então, o que eu digo, o que você fala, e é importante, vamos utilizar os órgãos de comunicação e fazer as reclamações e as denúncias, né? Muitas vezes nós temos um comportamento que é a reclamação, o outro que é a denúncia. Eu vou te dar um exemplo. Todos os dias, no Procon Santos, nós monitoramos o nosso e-mail. Todos os dias. Então, chega lá alguma coisa lá para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Seleciona, fiscalização. Opa, seja o que for, todo dia filtrado. Semanalmente, que mais chega de reclamação? Qual é o segmento, Ronaldo? O segmento continua sendo transmissão de dados. Transmissão de dados. Transmissão de dados. É o problema da conta, né? Isso aqui eu não reconheço, é a demora em atender, é o cancelamento. Não contratei isso. É o cancelamento de um produto, eu não contratei isso, eu falei por telefone. Quer dizer, são aquelas coisas do dia a dia, né? Tá bom? Tá ótimo, Ronaldo. Eu vou precisar, eu já fico com o meu compromisso, viu? Mudei a abertura do programa justamente para atender o nosso querido Ronaldo Ferreira, que sempre nos atende gentilmente. E lembrando, né, todos vocês que tiverem problemas aí com concessionárias, qualquer tipo de empresa, procure e deva procurar o Procon, como disse o Ronaldo. Gera uma demanda e as empresas precisam aprender a respeitar o direito do consumidor e a prestação de serviço. Aí você estabelece uma razão por que você contrata o serviço com uma empresa. Se ela te atende bem, se ela te atende com qualidade ou se não te atende com qualidade nenhuma. Ronaldo, uma ótima semana, um nosso abraço mais uma vez, obrigado pelo carinho. Espero que antes do Natal você esteja de volta, porque é muita coisa. Vamos marcar vamos marcar um programa aqui com o Ronaldo Ferreira e com o Martinho Polilo. Vamos falar muito de vendas, né? E como é que o papai fica registrado. Aí vamos trazer aqui o nosso Ailton Claudio B para fazer conta também, o que você pode, o que você não pode gastar no final do ano. Porque eu recomendo, é muita parcimônia. A Simone Alves diz o seguinte, ela não está gastando nada, ela está simplesmente fazendo contas para esse final de ano para ter direito a férias com a família e com o marido e com a filha, né? Ela planejou uma viagem, olha, há 7 anos. Tá aí, Simone. Mas ela tomar cuidado também, porque do setor de viagens, eu não sei aqui em Santos, mas tem havido várias reclamações também de não cumprimento do contratado. Bastante. Nunca vá no 1, 2, 3 e o resto você já sabe. Não quero invadir a seara aqui do nosso amigo Ronaldo. Mas ele entende. Ele entende. Ronaldo, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Fica registrado, marca com o Polilo, passa a data, não tem problema. Sim ou não? Milei mandou uma carta, Milei, assim, num gesto de grandiosidade, carinho com o povo brasileiro, mandou a chanceler dizer que convide o presidente Lula. A política argentina é mais pragmática que a gente. Mais pragmática. Você pegar historicamente ela é mais pragmática. O Milei fez um gesto. Parte da equipe do Milei é do Macri, do ex-presidente. Tá? Há indicativos que, inclusive, o embaixador da Argentina no Brasil continuará o mesmo. Tá? Há um grande ajuste. Uma coisa é a campanha, mas outra coisa é a realidade. Que ele falou demais. Sim, mas ali é o seguinte, a Argentina, rapidinho, a Argentina vem num processo de deterioração tão grande que o Milei, ele é exatamente a ruptura de tudo, ruptura com o peronismo, com tudo. Na campanha, que na realidade o que está por trás é o retorno do governo Macri, com alguma nuance, talvez, de extinção. Por exemplo, você pega o Milei e já fala, olha, Banco Central, daqui 1 ano e meio que a gente vai acabar com o Banco Central. A dolarização, daqui 1 ano e pouco. Então, a inflação que está 150 por ano, 1 ano e meio. Quer dizer, então, o Milei, você tem um Milei da campanha e você já tem um Milei do primeiro dia. O que toma um beliscão e acorda para a realidade. Exatamente. Então, o Milei, ele corre um grande risco de ser um estelionato eleitoral. Vamos acompanhar. Ele corre o risco de ser um estelionato eleitoral. Aguardemos. Exatamente isso. Estelionato eleitoral não tem PROCON. Né? Não. Tem que aguardar umas outras eleições. Nós vamos ao nosso primeiro telefone em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Forte, vistorias automotivas, a melhor opção em vistorias. Em G Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença.
Conheça o Residencial Mykonos, Residencial Ilha de Malta e venha o lançamento dentro de mais 1 ou 2 semanas. O Bali, hein? Uma super dica para você. Mais um lançamento da Enge Plus, onde a qualidade faz a diferença. Também tem a Enge Life, a calçarinha do grupo, onde você adquire, por exemplo, uma unidade no Piazza Torino, na João Fredo, Conselheiro João Fredo, a partir de 345 mil. Olha que negócio. Morar bem em Santos, no padrão da Enge Life, que é do grupo Enge Plus. Também Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Deu aquela batidinha, pum! Faça como muita gente já tem feito. Procure o Ronaldo Hammer, tire esse amassadinho, mantenha a originalidade do seu carro. Também M Rocha Contabilidade. Está com os números confusos? Ih, a cabeça não funciona mais? Manda para M Rocha, eles fazem a sua contabilidade funcionar também. Casa está feia, apartamento, carro, a lanche, o sítio. Vai pintar? Pinte com a Tintas Tintas, a loja que mais tem tintas. O Zé Luiz está lá ávido para te atender, sempre com todos os materiais e com aquele super desconto. Vai viajar no final do ano, o carro está aquele... não pega? Mecânica Eliomar, olha, há mais de 50 anos atendendo o seu carro. Injeção, mecânica elétrica, Mecânica Eliomar na linha amarela em São Vicente. Também destacando, sabe quem? A Escola Santista de Astrologia do nosso querido... Olha, sob o comando de 2 astrólogos de mão cheias, Jorge e Márcia Bernardo. Inclusive, nós vamos fazer um programa esse final do ano com o Jorge aqui, para que ele faça o mapa astral do mundo. Porque tá difícil, não tá fácil não. Eu acho que não vai sair coisa boa não. Não, mas vamos fazer e vamos trazer o Jorge aqui. A gente vai um rápido intervalo, depois eu tenho a mensagem aqui para você do Redescubra Santos, para você passear nas suas férias, vindo aqui para a Baixada Santista. Eu volto já com o Ailton Cláudio Ribeiro e com você também. Sai daí não, eu volto já. E lembrando, hein, Campeonato Brasileiro pegando fogo. Olha, ontem o Fortaleza jogou como Barcelona, não jogava há tempo Fortaleza. Mas o time do tal de Abel Ferreira encardido, hein? Mesmo com 1 a menos, foi lá e buscou empate. Agora, Palmeiras e Flamengo disputam a liderança do campeonato. O que mantém o Palmeiras na frente? Saldo de gols. 9 gols a mais que o Flamengo. E agora, o campeonato, Botafogo, ó, girou uma chaminha só. Só um foguinho, foguinho de nada, né? Eu volto já, não sai daí. Botaram água no... A Enge Life Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Enge Life Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h07. Alô, Matheus Torriente mandou um abraço aqui para a gente. Ele é de São Bernardo do Campo, onde daqui a pouco o nosso querido Rogério Perim deve estar descendo a serra para fazer uma visita aqui. Ele perguntou como é que ficou a questão do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente fala aqui com o Ailton, né? Como está o Campeonato Brasileiro, mas eu tenho um convite para você e para muita gente, né? Tudo bem com vocês? A nossa cidade continua crescendo. Estamos mostrando para todos o que a gente já sabe faz tempo, hein? Santos é demais. Somos as cidades mais bem estruturadas de todo o estado de São Paulo, com os maiores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Os investimentos no turismo vêm gerando novas possibilidades, renda e, é claro, empregos. Somos mais do que praias, apesar das nossas serem demais, hein? E a nossa orla, então, dispensa comentários, né? Está no Guinness Book, é maravilhosa. Mas também temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, passeios de bondinho, feiras de artesanato, gastronomia, festivais, shows e muitas outras atrações. Uma delas, por exemplo, nossa virada do ano. Ela é fantástica. Essa é a campanha Redescubra Santos. Vai mostrar isso para todo o Brasil, trazendo mais visitantes, oportunidades para os santistas, hein? E o turismo continua o quê? Impulsionando a economia e o nosso desenvolvimento da cidade de Santos. Você quer saber mais? Então anota aí. Acesse turismosantos.com.br. Deixa eu destacar aqui também, né, no programa dessa segunda-feira, eu falei dos nossos apoiadores, mas só citando aqui também, né? O presidente Lula vai indicar Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet, né? A PGR, a Procuradoria-Geral da República. O presidente já comunicou a escolha a aliados e deve anunciá-la nesta segunda-feira, antes da viagem à Arábia Saudita. O presidente vai aos Emirados e vai dar uma rápida passadinha na Alemanha, porque ninguém é de ferro, né? Tomar um choppzinho, comer um chucrute. Um chucrute, uma linguicinha, um Wurst. Wurst, e tem aquilo ali, né? O presidente Lula, numa outra ocasião, disse que foi à Alemanha, esteve na Alemanha, em Hamburgo, e lá foi oferecido cervejinha quente. Ele falou, não é tão ruim não, viu? Ele gostou. Então vai dar uma passadinha lá nessas viagens protocolares do governo, né? Está indo para a Arábia Saudita, mas também fará uma viagem. É a primeira após a cirurgia do quadril, né? O presidente que fez a cirurgia no quadril, então, após essa cirurgia, um pouco mais de 2 meses e meio, 3 meses, volta a viajar também, né? E a Simone Tebet é cotada para o Ministério da Justiça. Essa é uma mexida que... particularmente, eu não... Embora a Simone Tebet seja professora de Direito Constitucional e tudo, mas ela tem feito um bom trabalho no planejamento. Eu acho que essa política, essa cultura de rever as políticas públicas, ver aquelas políticas que estão dando certo, as que não estão, fazer um filtro, digamos assim, que ela tem promovido no Ministério do Planejamento, eu acho muito importante. Ela montou uma equipe boa, eles têm trabalhado bem. Ela tem sido um contraponto em algumas questões para o Fernando Haddad. E muita gente que às vezes não quer acompanhar o Fernando Haddad, ela vai lá e consegue mostrar que é aquele caminho, não é isso? É aquele caminho, ela tem sido uma voz de equilíbrio dentro da área econômica do governo. Eu acho que é uma mexida que eu não recomendaria. Agora, o meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, derrubada do veto, a desoneração da Folha pode gerar impacto de quase 19 bilhões de reais. Técnicos afirmam que o Congresso não pode restabelecer apenas parte do texto.
o que contemplaria também os municípios. Alguns setores afetados por fim da desoneração começam a fazer pressão para a derrubada do veto. Então, mais uma vez, a gente volta ao assunto anterior, aquele esforço do Ministério do Planejamento, com a Simone Tebet, de rever as políticas. Ninguém mostra os números da desoneração. A preocupação, em primeiro momento, é com os municípios que contratam pela CLT, certo? E que agora, com a desoneração, eles passariam ao quê? A recolher a contribuição patronal com base na arrecadação deles, ou não com base no pagamento do funcionário lá que eles contrataram. Quer dizer, aliviaria a situação do município, mas no global da nossa economia a gente precisa ver se isso aí está causando, realmente está gerando mais empregos. Fazer um cruzamento desses setores que foram contemplados com a desoneração, fazer um cruzamento com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos. Com raríssimas exceções, Ailton, vários municípios brasileiros vão terminar o ano com o chapéu na mão. Com certeza. Precisando de emendas de deputados da região, repasses do governo federal, repasses do governo estadual, e a gente percebe, por exemplo, olha como Santos ainda é uma cidade privilegiada. A Câmara Municipal de Santos deverá devolver mais de 24 milhões agora, no final do ano começar, à Prefeitura de Santos. O valor não foi definido ainda, porque não foi aferido pontualmente na sua íntegra. Sim. Mas a primeira parcela, já com 5 milhões, deve ser entregue até o final desse mês. Então, você pega um município que vai ter praticamente quase 25 milhões retornando aos cofres públicos. Ajuda. Mas você tem vários municípios no Brasil inteiro, Ailton, que não tem recurso. Justamente, eles dependem tem escassez deles, né? Eles dependem do Fundo de Participação dos Municípios, e com a desoneração dos combustíveis, os estados tiveram um problema com a arrecadação de ICMS, e o repasse para os municípios, para alguns municípios, encolheu. Então, quer dizer, os municípios que já viviam uma situação econômica calamitosa, a coisa se agravou. Então, no primeiro momento, a desoneração da folha viria em auxílio a esses municípios. Mas nós acreditamos que isso aí teria que ser visto de uma maneira mais global. Exato. Não adianta mexer na desoneração da folha de pagamento e lá adiante criar também um outro problema de arrecadação para a União e criar outro problema também para a Previdência, porque a gente tem que lembrar que todas as pessoas aposentadas, um dia, elas vão, trabalhando, elas vão se aposentar. Esse é um temor do atual governo e outrora de outros governos. Como controlar, como fazer um balanço, Ailton, dessa situação econômica em relação à Previdência Social, porque nós temos aí um número de brasileiros que cada ano que passa, né, vão envelhecendo, vão se aposentando. É claro que no Brasil nós temos aí uma média de salários de aposentadoria, em grande parte até pequeno, né, um valor menor. Mesmo assim, isso é um valor que pesa para a economia. Pesa no seguinte sentido, né, o governo talvez não faça a conta ou não faça a lição de casa de forma devida. Mas é uma preocupação, porque você tem um aumento de pessoas que vão se aposentar, vão deixar de produzir, já produziram na sua vida, já cumpriram o seu papel trabalhando e têm o direito a receber. Só que o que acontece? A gente não tem um avanço, né, prioritariamente de um recurso maior, a Previdência Social. E quando a gente fala em reforma tributária, também tem ali o papel da reforma tributária nisso. Sim, com certeza. Há um olhar para isso, né? Então, quando você fala em arrecadação do governo federal, tudo tem que ser pensado, né, Ailton? Principalmente pelo fato, quando você tem que gerar recursos, você gera recursos para todas as áreas específicas do país. Mas, por exemplo, a Previdência é de fundamental importância. Com certeza. Acho que não dá para nós imaginarmos uma sociedade moderna sem uma previdência social sólida. Exato. Porque o que acontece? A população brasileira, o Brasil perdeu aquele bônus populacional, demográfico. Sim. Quer dizer, uma população jovem, uma população crescente, jovem, que vai entrar no mercado de trabalho, que vai produzir e vai gerar recursos adiante para pagar aqueles que, das gerações passadas, que envelheceram e entraram para a inatividade. Esse ciclo está sendo quebrado. Poucas pessoas estão entrando no mercado de trabalho na proporção daqueles que estão saindo por decorrência da idade. Sim. Então, o Brasil está perdendo esse bolso demográfico. Isso comportaria, no meu modo de enxergar, uma grande revisão dos fundos públicos. Fundo de garantia, também a questão das privatizações, das concessões. Mas você fala essa revisão em que sentido, Ailton? Para o nosso ouvinte entender como Marco Aurélio do Guarujá. Hoje, o Supremo Tribunal Federal tem discutindo o reajuste, né, o valor da remuneração
do Fundo de Garantia dos Trabalhadores, aquilo que está depositado. Qual vai ser o índice? Vai ser o índice da poupança, se vai ser outro índice? E o que acontece? Os fundos... O Fundo de Garantia é algo bilionário. Deixa eu pedir para você me ajudar, já que você está falando isso. Humberto Moreira, ele é de São Vicente, ali do bairro do Itararé. Ele diz, você estava falando inicialmente aí da Black Friday, das contas, as pessoas resolvendo dívidas. Ele cita aqui a questão salarial. O porquê o Brasil... Recentemente estive, olha que bacana, hein? Recentemente estive visitando parentes que nunca havia visitado em Portugal. Certo. Olha aí, né? E pude notar que a renda em Portugal, apesar de ser um país pequeno, com um pouco mais de 10 milhões de habitantes, é uma renda até razoavelmente boa. Nós aqui temos um salário de R$ 1.320, e os políticos só falam que não dá para aumentar o salário, mas os deles aumentam, como nós teremos aumentos aí em várias áreas da política nacional. Ora, por que vocês não explicam ou tentam explicar, deixa eu ver se eu entendo aqui como é que é, explicar, assim, esta conta vergonhosa que é o salário do brasileiro, quando falamos que mais de 78 milhões de brasileiros vivem com menos do que R$2.000. Aí, vamos lá, são vários fatores estruturais. Primeira coisa, vamos lá, o governo intervém em excesso nos salários. Porque o trabalhador, quando alguém contrata... Mas é vergonhoso o salário mínimo brasileiro, né? Não, o salário mínimo ele já é atrelado com a Previdência. Exato. Que se o salário mínimo também sobe num determinado montante, a Previdência fica sem fundos. Porque a Previdência arrecada muito, mas o governo não poderia, ou não deveria, melhor dizendo, Ailton, recalcular melhor, planificar melhor, porque gastos do governo existem com várias áreas. E essa é uma área... certa, você vai ter que pagar. Mas aí é que está o problema, a revisão das políticas públicas. O que mais segura, para a gente entender, então, para o Humberto, já parte da aposentadoria. Então, mas o que acontece? O dinheiro que é mal canalizado, ele vai voltar para a Previdência. Sim. Então, o que acontece? É por isso que eu estava voltando na questão do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia é uma verba fantástica, mas é muito mal remunerado. É um dinheiro que é do trabalhador, mas o trabalhador praticamente não recebe nada por ele. Exato. Não, mas o Fundo de Garantia financia a casa própria, saneamento e esgoto. Mas será que nós estamos... mas financia com juros de banco ainda, né? Não, mas financia com juros de banco, mas bem mais camarada. O dinheiro do FAT ele é bem mais camarada que o dinheiro do banco mesmo. É que mesmo assim, né, Hilton, a pessoa pega o Fundo de Garantia, vai à Caixa Econômica, levanta um financiamento, ela compra. Claro que o Fundo de Garantia ajuda. Tem um juros menor? Tem. Mesmo assim... Mas aquele dinheiro poderia servir não para comprar aquisição de casa própria, deveria servir para o quê? Para manter o trabalhador depois como fundo de pensão. Pois não? Na inatividade. Exato. Para complementar a aposentadoria. Uma renda lá para frente. Lá para frente, porque quando se usa para a aquisição da casa própria... Exato. Você chegou onde eu queria chegar. Resolve um problema e nem sempre resolve o problema como um todo. Porque como ele é mal remunerado, esse dinheiro é mal remunerado, ele vai, ao longo dos anos, é lógico, ele sempre ajuda, mas não vai ser, digamos assim, compensar todo aquele tempo. Vai ser, digamos, mal remunerado. Ele vai usar pouco do fundo de garantia para bater, às vezes, o imóvel e vai continuar pagando por 20, 30 anos e vai pagar 2 vezes aquele, 3 vezes aquele imóvel. Exatamente. A ponto de muitos brasileiros, eu li um estudo recentemente, foi no jornal Globo, se não estiver errado, muitos brasileiros abdicaram do sonho de comprar casa própria e preferem a locação. Eles locam imóveis mais baratos, quando acha que o imóvel está subindo e ficando caro, ele muda, vai para um imóvel mais barato e ele não tem um comprometimento. Olha só como está a visão, né? Porque quando você tem um financiamento, você tem uma obrigatoriedade, se for 35, por 35 anos. Se for por 25, 25, se for por 20, e você vai inserir o seguinte, todo mês você tem que pagar, mas não tem que pagar aluguel? Sim, mas ao passo que essas pessoas entenderam que a hora que ela não quer mais pagar aquele valor, ela vai procurar um valor menor, ela muda. O financiamento de banco não tem isso, a não ser que você tenha um recurso para lá dar esse recurso, né, e tentar diminuir a sua parcela. Ou então fazer aquele... famigerado contrato de gaveta, e eu lia especialistas dizendo, não faça o refinanciamento. Muitas vezes o refinanciamento vai te enrolar mais. Vai te enrolar mais porque nem sempre as condições de refinanciamento são as mais favoráveis. Exatamente. E se o nosso internauta for ver, decompor essas prestações da casa própria, tem várias coisas, juros, seguro, que encarecem sobremaneira
o que a pessoa está pagando. Seria até interessante, infelizmente o Ronaldo teve que sair mais cedo, seria um assunto até... Vamos repetir a dose. Para ele abordar aqui, mas a gente vê que é algo que engessa, digamos, a vida das pessoas, porque, como você bem ressaltou, compromete por vários anos, por décadas, às vezes, a pessoa, e, às vezes, aquele imóvel, quando a pessoa acabou de pagar, a valorização não tem correspondência. Isso é o que você falou. Com aquilo A pessoa, às vezes, chegou a 3 imóveis, comprou um apartamento, uma casa e pagou 3. Pagou 3, só porque pagou juros, pagou seguro, pagou várias comissões e tudo, e acabou, digamos, sobrecarregado aqui. Mesmo quando a pessoa ela tem a visão de entrar num consórcio, ela também não paga um valor assim tão baixo, né? Exato. Há uma questão no mercado, claro que o consórcio sim, para muitos é uma boa, mas também dá a impressão, não, você tem a taxa de administração do consórcio, e hoje eu estava observando, as mensalidades de consórcio não estão tão baixas assim, porque os valores dos imóveis estão muito altos. Então, tem uma outra tendência também, que depois a gente fica, por outro programa, falar sobre habitação. Muitas pessoas estão abdicando de morar em cidades, em centros maiores, buscando cidades menores, com valores de imóveis menores. Então, você encontra, por exemplo, uma média aqui do imóvel na Baixada Santista, vai lá, é 800 mil reais, 1 milhão de reais. Aqui, por exemplo, Santos, para você encontrar imóvel abaixo de 300, 400 mil, são imóveis mais velhos e menor tamanho. Sim. Quando você vai, por exemplo, para locais do interior ou locais mais distantes, você encontra imóveis maiores por valores menores. Então, são questões que a pessoa tem que estudar da possibilidade dela, principalmente quando está aposentada. Porque quando você ainda está produzindo, você está trabalhando, você não tem como deixar o seu emprego para morar longe, né? Sim, você vai ficar. Agora, só colocando mais uma informação aqui também, no nosso programa, lembrando, viu, Ailton, na última semana, na quinta-feira, uma preocupação foi acesa lá em Brasília. O governo Lula tenta fazer os caminhos mais curtos com os chineses, né? Os chineses, a gente sabe que são grandes investidores, os chineses são parceiros comerciais de grande monta do Brasil. Porém, o jornal The Economist fez uma matéria há dias atrás que ele cita que várias e várias empresas chinesas, né, estão indo e se instalando no México, com grande apoio financeiro do governo chinês e com também algumas, não vou dizer benesses, mas algumas facilitações do governo mexicano. Então, um foco que poderia ser muito o Brasil começa a mudar, ao invés de América do Sul, vai para o meio ali. Para o México. Qual é a tua visão? A minha visão é que os chineses, eles são grandes estrategistas, né? Eles estão num jogo, assim, digamos assim, de se equiparar em termos globais com os Estados Unidos em termos de economia, e estão jogando e levando esse jogo a sério. E porque o que acontece? O movimento da China é um movimento preventivo. Sim. Porque a perspectiva de o governo do Biden ou continuar, é óbvio, ou perder no caso do Trump. E a China sabe que a tendência dos americanos é transferirem algumas manufaturas, algumas fábricas, coisas que são produzidas nos Estados Unidos, passarem a ser produzidas no México. E o quê? Diminuir a demanda de produtos chineses. Produtos manufaturas, produtos fabricados na China hoje. Então, qual é o movimento chinês? É um movimento de se antecipar. Ok, vocês vão transferir fábricas para o México, que é do outro lado da fronteira, mas vocês vão também consumir produtos chineses. Alguma coisa da China, vocês ainda vão continuar produzindo. Sim. Porque é óbvio que para montar um carro hoje, para montar eletrodomésticos de modo geral, vários componentes são produzidos na China ou em países aos quais a China também tem alguma forma de cooperação, que nem a Malásia, sim, a Tailândia, sim, o Vietnã, que são vizinhos exato, ali, países próximos. Você até falou nisso, mandar um abraço para a Meire lá na Tailândia, né? Ela está lá com a família, santistas que deixaram a Baixada há mais ou menos 8, 9 anos e estão lá, né? Uma informação aqui, inclusive mandar um abraço para o nosso Luiz Plácio, né? Muitos asiáticos estão imigrando para Portugal e se tornam vítimas de tráfico humano e exploração. Segundo informações locais, cidadãos são atraídos por promessas de emprego e regularização migratória que não acontece. Então, muito cuidado, você que recebe ofertas aí, mirabolantes, né? O Ronaldo já foi embora, mas o Cassius mandou um abraço aqui para a gente, ele é de São Paulo, ele é da Pompeia, ele citou do novo golpe. O Cassius, eu fui procurar o que você falou aqui e já achei.
que é o golpe que leva cliente a inserir o cartão na maquininha e mira shoppings e postos de gasolina. É principalmente a maquininha com fio que é ligada num computador, num PC, e não a sem fio. Então, preste atenção, a fraude afeta as maquininhas com fio, você passa o cartão, você está transmitindo os seus dados para uma outra central. Então, muito cuidado. Eles fazem uma clonagem. Clonagem dos seus dados, do seu cartão. A partir de que você passou o teu cartão, inseriu na maquininha e passou a sua senha, o computador que está ali embaixo está registrando. Então, PROCON e polícia em cima desses mal comerciantes aí que fazem isso e transferem. Pô, essa é uma notícia que a gente cita, né, em relação aos próprios chineses, mas que a gente tem que verificar. Eu recebi no sábado a participação acho que foi o Amadeu que é de Piracicaba, ele perguntando sobre essas novas fábricas chinesas de veículos, as montadoras. Vamos lá. Aqui em Santos, por exemplo, a gente já está observando vários carros de uma marca específica, né, que é o modelo Raval, que é da GWM. Eu só vou te dar uma indicação assim, eu não vou aqui falar mal de ninguém, mas procura o ranking na própria China das montadoras, as tops, né? Se você procurar, eu vou te dar um exemplo, você tem aqui também na Baixada Santista, em vários pontos do Brasil, uma fábrica chinesa, uma montadora chamada BYD. Se você procurar entre ela e a GWM, que tem o Raval, a BYD vai ter pelo menos 7, 8, 9 modelos como os mais vendidos na China. Já a GWM, não. Se os chineses não compram tanto os carros da GWM, por que nós deveríamos comprar, o Ailton? Tem que tomar muito cuidado. Quando você fala em marca, uma coisa é marca japonesa, uma coisa é marca coreana, uma coisa é marca alemã, a marca americana. Então, quando a gente fala que os chineses também estão invadindo o México, parte dessa produção no México será voltada à indústria automobilística também, né, Ailton? Com certeza será, e eu acredito também a parte de eletrônica, porque hoje em dia não dá para divorciar, separar. Mão de obra barata, né? É mão de obra barata, mas eu falo a importância da proximidade do México com os Estados Unidos. Que é praticamente colocar uma fábrica no quintal dos Estados Unidos. Do lado ali. Do lado, e às vezes com mais flexibilidade do que, por exemplo, instalar essas fábricas no Canadá. E o que, em termos de logística, para você te dar rapidez, diminui os custos. Os custos e outra coisa. E dá um outro status, né? Dá outro status e outra coisa, tem mais flexibilidade, até porque o México tem é um país que também tem em desenvolvimento, tem aquela questão de criação de mão de obra, oferecimento oferta de empregos para a população mexicana. Então, no México, talvez essa instalação de novas fábricas chinesas seja um atrativo para o governo local. Sim. Outra coisa que eu ia falar, quando nós comentamos da instalação de fábricas, não só a instalação de fábricas, a infraestrutura do modo geral. Exato. Os chineses estão construindo um porto que vai ser um dos maiores, ou se não o maior da América Latina, no Peru. É algo fantástico, que justamente para não só escoar a produção, talvez, de soja do Brasil, de países vizinhos, que o Paraguai também produz, a Argentina também produz, mesmo que a viagem seja mais longa, mas já pega a outra costa, a costa do Pacífico da América. Sim. E também vai facilitar o quê? O escoamento da produção da China para o interior da América do Sul. Então, os chineses eles estão fazendo um jogo, a lição de casa, com muito capricho. Eles estão jogando um jogo global com os Estados Unidos. E nós somos um jogo de xadrez, nós somos umas casinhas que tem ali, umas casinhas brancas e pretas. Eu estou falando de chineses, a gente vai ao intervalo, mas antes do intervalo, deixa eu até tomar uma água aqui. Perceba como os chineses são atentos a tudo. Para conter crise imobiliária, o governo da China quer revitalizar bairros antigos e mais empobrecidos para levantar a economia. A reabilitação hesitante da cidade, por exemplo, de Peibang, mostra que o projeto não será rápido ou fácil, mas é viável. Ao invés de construir novas unidades gerando mais despesas, porque tem a China, que quem conhece a China, inclusive a gente fez um programa, lembra, Virginia, com o Costa, né, ex-goleiro da Portuguesa, do Juventus, que, inclusive, ele acho que está ainda na China, né? Ele, inclusive, trabalhava num clube na cidade que deu origem à pandemia. Ele dizia, a China tem um lado que, assim, muita riqueza de um lado e muita pobreza do outro lado, né? E essa pobreza é escondida, né?
Então, quando você percebe isso, você vê que o governo começa a entender que precisa fazer umas alterações. Mas nós vamos ao nosso intervalo e, na volta, eu quero que o Ailton comente essa notícia aqui. STF deve declarar PEC dos precatórios inconstitucional, diz ex-procurador-geral da Fazenda Nacional na gestão Bolsonaro, o Ricardo Soriano. Ele diz que deve ser declarado como inconstitucional essa PEC de precatórios, né? Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Inclusive, a gente percebe, em relação a isso, o que vai acontecendo cada vez mais, né? Uma outra questão para o Ailton comentar na volta é que os ministros do STF veem na PEC que restringe o poder de suas canetas, né? Como um prenúncio de um movimento mais amplo para alvejar a corte. Eles estão preocupados. Então, me parece que está começando a ter um embate entre o STF, Senado e Congresso. Quero que você comente isso aqui para os nossos ouvintes também. Às 9h32, a gente volta, né? E lembrando que ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos, Santos finalzinho, conseguiu empatar com o Botafogo. Está na luta o Santos, né? O Santos está na luta. Nossa, nós vamos ter um final de campeonato aí, as 3 últimas rodadas, para cardíaco nenhum botar defeito. Para que você tenha ideia, o que parecia um campeonato já resolvido, eu acho que isso aí que acabou afetando o Botafogo, além da saída do seu treinador. Mas o Santos, né, com o empate de ontem, o Santos acabou, um pontinho aqui, um pontinho ali, o Santos ainda precisa, tem a necessidade de pelo menos aí, são mais 3 jogos, o Santos precisaria pelo menos uma vitória, mais 2 empates, para ter calma. Eu acredito que isso, mas olha, eu não prevejo que o Santos vai ter vida fácil. Porque, próximo jogo, Fluminense na Vila. Fluminense na Vila, eu acho que até dá para ganhar. Se o Fluminense tiver nesse clima de ir para o Mundial. Mas o Fluminense está livre, leve e solto, pensando no Mundial, não sei se o Fluminense vai querer facilitar a vida do Santos, não, né? Mas aí tem o Atlético Paranaense, que é super complicado, e o Fortaleza que voltou a jogar um bom futebol. Ontem jogou um bolão, Fortaleza. Então, olha, quer dizer, eu não prevejo vida fácil, não. O que o Fortaleza não jogou contra o Botafogo, que inclusive cedeu empate com gol contra, ontem jogou muito. Não foi o Palmeiras ter feito um bom segundo tempo, comando conta do jogo, e olha que um jogador a menos, e aí o Fortaleza teria complicado a vida do Palmeiras, mas eu posso falar uma coisa, eu acho que vão ser 3 pontos. Se o Santos conseguir 3 pontos, serão 3 pontos ou 4 pontos épicos. Sem dúvida, sem dúvida. Não, vale lembrar que depois da derrota de 7 para o Internacional, aí assumindo aí o time, o Marcelo Fernandes com uma postura diferenciada, são 7 jogos sem derrota. Misturando empates e vitórias, né? Mais empates que vitórias. Mais empates. Que vitórias. E o Santos, nessa situação, o Santos hoje é o 14º colocado com 43 pontos. Veja como está a régua. Palmeiras e Flamengo, que lideram o campeonato, tem 63. Então, quanto mais sobe lá, mais puxa atrás também, né? Então, o Santos hoje não está numa condição confortável. Vai jogar na quarta-feira, às 7h. Vai à Vila Belmiro, Ailton? Eu vou tentar. Eu vou tentar, porque a gente tem os compromissos, a gente nem sempre mas acompanha. Acompanha, mas vou estar lá torcendo, porque... vou estar torcendo, porque é difícil. Eu acho, nesse intervalo, entendo, que Botafogo e Bragantino deram adeus às pretensões. O Botafogo, infelizmente, emocionalmente está derrubado. O Thiago Nunes não conseguiu mudar esse aspecto. O time mostrou ontem, mais uma vez, está nervoso. E ficou no empate com o Santos. Tem 62 pontos, mas não depende mais só de si. E ele tem 2 adversários muito fortes, são Palmeiras e Flamengo. Sim. Vamos lá, o Palmeiras depende só de si? Só de si. Se ele vencer os 3 jogos dele e continuar fazendo saldo, ele vai ser o campeão. O Flamengo depende só de si? Depende que o Palmeiras tropece. Sim. Né? E claro que o Palmeiras vai torcer para o Flamengo dar uma tropeçada também, né? Então, vale lembrar que o próximo jogo do Palmeiras é o América em casa. Então, não tem dificuldade, né? O Palmeiras tende já foi rebaixado. Exato, o Palmeiras tende a vencer e chegar a 66 pontos. E pode o quê? Ampliar o seu saldo de gols. Exatamente. E isso é um fato positivo. É o mesmo que o Santos tem que pensar. Ganhar, como disse o Ailton do Fluminense, não vai ser fácil, mas pode ganhar, joga em casa com o apoio da torcida e tentar também fazer saldo, porque o saldo ajuda. Mas eu posso falar, assim, até com respeito ao internauta, eu acho que quando o Botafogo atingiu aquela gordura e tudo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. E é um time que não. Os times que não têm banco, que não têm peças de reposição, eles, quando chega nessa segunda metade do campeonato. Ailton, você matou a charada. Você falou outro dia aqui. Ontem foi assim: o Palmeiras jogava não tão bem, fazia um primeiro tempo ruim. Eu assisti Santos e Botafogo, acompanhei Fortaleza e Palmeiras.
Mas no segundo tempo, com o banco que tem o Palmeiras, com a molecada, o time mudou. Mudou porque o que acontece? Colocou o Fortaleza na roda ali, foi para cima e só não fez o terceiro e até mais gols, porque o goleiro Fortaleza jogou muito ontem. Se o time tem bons jogadores no banco, jovens, que podem chegar, mudar o panorama do jogo no sentido de poder jogar mais correria. Exato. Porque, veja bem, hoje o time que é enxuto, só tem aqueles 11 ou no máximo 12, exato, que não tem grandes peças para substituir, o que ele faz? Ele tem que fazer um bom primeiro tempo. Porque chegando no segundo tempo, o desgaste físico começa a sobressair. Exato. E os times que tem mais banco, é lógico, Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo, a ordem aí é de menor importância, eles vão nessa segunda etapa do campeonato, vão se destacar. Exatamente. Aí começa o efeito do campeonato longo, cartões amarelos, jogadores que se contundem. Eu vou dar um exemplo do Vitor Roque, né? Que é uma peça fundamental do Atlético. Fez um primeiro começo de campeonato brilhante, mas com a contusão sumiu. Desapareceu, acho que não se recuperou. Exato. E o Atlético não tem um jogador à altura para substituir. Agora tem um detalhe, hein? Por exemplo, o Flamengo venceu o América, um time que já está rebaixado 3-0. Só que o Flamengo tem, na próxima partida, o Atlético Mineiro lá. E também corre por fora. Corre por fora, e o Atlético tem o Flamengo há muitos anos aqui. Sim. Engasgado. Desde os anos 80. Exatamente. Que o técnico do então, Atlético... Então, veja a situação. O Palmeiras pega o América em casa e o Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro. Ontem o Grêmio deu uma escorregada feia, perdeu para o Atlético de 3-0 e o Grêmio também, as suas pretensões de brigar. O Grêmio já, eu acho que a carta fora do baralho. Eu acho que nós temos dois concorrentes sérios, Palmeiras e Flamengo. Sim. E um tentando correr por fora, que é o Atlético Mineiro. É isso aí. Essa é a análise. Que busca uma reação. Mas eu acho que pelo banco, pela estrutura, o Flamengo e Palmeiras que são os virtuais candidatos. Não deve sair disso aí, desses dois mesmo, né? Eu vou ao nosso rápido intervalo, só antes de passar uma mensagem para você. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Santos, esta bela cidade? Queria conversar com vocês. Nós sabemos que somos uma das cidades mais bem estruturadas de todo o estado de São Paulo, com um dos maiores índices de desenvolvimento humano do nosso país. Mas somos mais do que isso, temos praias incríveis, uma orla maravilhosa, linda, mas também temos museus, aquário, orquidário, jardim botânico, passeios de bondinho, feiras de artesanato, gastronomia, festivais, shows e muitas outras atrações. Esta é a campanha Redescubra Santos, que vai mostrar para o Brasil a nossa rica história, nossa cultura, nossa natureza exuberante, vai mostrar que Santos é um excelente destino no verão e também no resto do ano, com opções de lazer para todas as idades. Além de trazer turistas, vai gerar mais oportunidades, renda e emprego para a população. Santos continua no caminho certo, hein, gente? Quer saber mais? Acesse Santos. Então, muito fácil, ó. turismosantos.com.br. Vou rápido intervalo, volto com a parte final com o Ailton comentando os ministros do STF com as pulgas atrás da orelha, de olho no Senado e na Câmara Federal, no Congresso, e o STF aí pode declarar a PEC dos precatórios, precatórios, hein? Como inconstitucional. Será? Eu volto já com o Ailton para dizer sim ou se não, eu volto já, não sai daí. Couto, bom dia, amigos. Oi, Dininha, São Bernardo do Campo, linda cidade, progressista cidade, pertinho da gente, hein? São Bernardo está no meio... Subir a serra, está ali no caminho, né? Faz parte do ABCD ali, né? São Bernardo, São Caetano, Santo André, aí um pouquinho mais para lá você tem Diadema, você tem Mauá, um pouquinho mais para lá Suzano, mais para lá Cotia... exatamente. Uma bela região também. Um abraço e também um abraço especial ao nosso querido Bento, que está em Florianópolis. Bento, com certeza, já está se preparando para o final do ano, para as festas natalinas. Bento, me informa aí, Bento. Você vai se fantasiar de Papai Noel? Manda um abraço para a gente aqui, que a gente vai falar para você. A gente volta já às 9h40. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora.
Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9 horas e 44 minutos. Só lembrando para você, né, as dicas aqui da Eng Plus e da Eng Life. Nós tivemos aqui na sexta-feira com o Roberto Barroso, com o Glaucus Farnel, secretário de Desenvolvimento Urbano de Santos, também com o Marcos Muniz, empresário. Olha, Marcos, mande mais uns calendários daquele que eu quero presentear, né? O nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, ele fez uns calendários lindíssimos. Assim que o Marcos liberar os calendários vierem para nós, vamos separar para o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro. Muito obrigado. Mas uma dica muito bacana do Residencial Mykonos, faltam pouquíssimas unidades para entregar o prédio, esse residencial maravilhoso, agora em 2025, no começo do ano. Então acesse engplus.com/Mykonos. Tem este lindo aqui também, ó, que é o Residencial Ilha de Malta. Entregará esta linda condição de moradia aqui no Residencial Ilha de Malta em 2025. Acesse engplus.com/Mykonos. E tem a Engelife, né, que tem o Piazza Torino, esta maravilha com... Olha... O Diogo e o Alexandre Suaide pensaram muito bem nesse projeto, com toda a equipe da Engelife. A partir de... Olha, esse prédio foi lançado aqui conosco a 278.900. Já está em 345, porque é a supervalorização desse imóvel aqui em Santos, com 3 espaços de conveniência da Engelife. Acesse construtoraengelife.com.br e, olha, more bem em Santos, com qualidade de vida e valorizando o seu rico dinheirinho. Diga lá, Virgínia.
E Marcos Muniz, bom dia, excelente programa. Bom dia ao Marcos também. O Marcos fez um excelente programa conosco aqui na sexta-feira. O Marcos está muito preocupado com o futuro da nossa cidade de Santos em relação a emprego, em relação à qualidade de vida, em relação ao Porto de Santos. E o Marcos tem muita razão. Precisamos de um porto. Eu estava vendo aí no final de semana, né? Nós estamos recebendo aí o maior transatlântico, né? Da MSC, mas não é o maior transatlântico de todos, não porque o maior transatlântico de todos não entra no Porto de Santos. Não temos o calado. Profundidade, pois o calado do navio é da Royal Caribbean, né? Se eu não me engano, é muito grande, não cabe aqui, né? Então o Marcos tem razão, precisamos rediscutir Porto, rediscutir cidade, entender o formato que quer Santos, formato para o centro, formato para o Porto, a logística. O deputado Caio França enviou ao governo do Estado uma solicitação, uma bronca dele em relação à descida. Segundo ele, temos que mudar essa descida, né? 4x3, porque quem vai ao litoral, quem vem da capital, principalmente no final de semana, sofre para descer, e principalmente porque desce pela Anchieta, ocupada por carretas, por caminhões, e é muito perigoso, né? Então, Caio França, deputado estadual, reclamando muito ao governo do Estado. Bom, Ailton, vamos começar por essa aqui. STF deve declarar a PEC dos precatórios como inconstitucional. Essa é uma opinião pessoal e particular do ex-ministro, do ex-procurador-geral da Fazenda Nacional de Gestão do governo Bolsonaro, o Ricardo Soriano. Mas ele tem alguma razão, né? Na verdade, o que acontece? O precatório, só para explicar para os nossos internautas, são dívidas que os governos contraem com os seus funcionários, com terceiros, às vezes da desapropriação de um imóvel, de um bem, alguma coisa, e isso aí decorre, às vezes, até o trâmite dessa decisão do judiciário, às vezes passam décadas, às vezes 20, 30 anos, a pessoa é reconhecido o seu direito e vai lá, isso é transformado num título, que vai ser pago lá adiante. O que o governo fez? No governo do ex-presidente Bolsonaro, esse pagamento foi parcelado até o limite do estabelecido no orçamento. O que está se prevendo é que, a partir de 2026, se volte ao sistema antigo, se extingua esse pagamento parcelado dos precatórios. Ou seja, se o Supremo declarar agora que isso é constitucional, em tese, teria que se pagar, colocar no orçamento, todo esse contingente de precatórios de títulos que estão represados. Sim. O que está sendo pago a prazo passaria a ser pago à vista. Agora, qual é o impacto disso nas contas públicas? Que, na verdade, o que é? Isso aí deveria ser pago no passado. Foi acumulando. E agora vai ter que ser pago tudo de uma vez? Então, a gente precisaria ver também como o Supremo vai decidir, se vai decidir pela inconstitucionalidade, e depois, na modulação de efeitos, né, que tem como é que vai se resolver isso que ficou para trás? Isso aí que está tudo represado e vai ter que ser pago. Exato. Porque o Supremo, às vezes, adota aquela linha, digamos, consequencialista, né, o limite do possível. Exato. O que vai gerar essa decisão lá adiante das contas públicas? Então, não é simplesmente falar, olha, é constitucional. Inconstitucional, tudo bem, mas como é que a gente resolve o passado? Sim. E o que tem ali para trás? Eu me sensibilizo porque eu conheço várias pessoas, porque como funcionários públicos, nós sempre temos debates. Tem pessoas que esperam por muitos anos. Embates com o respectivo esfera que a gente trabalha, ou com o município, o Estado ou a União, por reajustes que não são dados, por diferenças salariais, verbas. Então, isso aí acaba gerando vários precatórios. Então, há categorias dentro do serviço público que tem 3, 4, 5 ações que estão pendentes de pagamento. Que eles foi reconhecido o direito do servidor, às vezes o servidor já faleceu e fica para os familiares receberem, os herdeiros receberem. Então, você vê como são ações, às vezes, de longuíssimo prazo, de 20, 30 anos, algumas até mais, até há precatórios, aí, pagamentos que ficam até por 50 anos, por meio século. Há pessoas que falecem e não recebem precatório porque... Não, às vezes nós estamos na segunda geração de herdeiros. Exato. Que o titular faleceu, os herdeiros faleceram da primeira geração, os netos vão receber. Sobrinhos, às vezes, dependendo da situação. Os agraciados serão então, eu acho que, de fato, esse dinheiro tem que ser pago,
Mas eu também não quero criar uma expectativa excessivamente otimista, entendeu? Sim, com relação ao sim. que o Supremo vai decidir. Vamos aguardar, porque... Essa decisão, eu vou falar para os senhores, ela tem um componente jurídico? Tem. Mas eu acho que muito mais forte político. Agora, vamos misturar essa notícia, por exemplo, com essa outra aqui. Os ministros do STF vêm na PEC, que nós tivemos aí tramitando no Senado, passando pela Câmara, para restringir o poder das canetas dos ministros do STF. Gilmar Mendes ficou uma vara, falou para todo mundo, ele soltou a metralhadora dele, o ministro Luiz Fux também se manifestou. Tudo que vier do Congresso Nacional e do Senado, conforme for ali, eu vejo que nós teremos embates importantes. E, segundo ele, não tem nenhum ministro frouxo, não. Ninguém lá no STF tem medo de senadores ou deputados. Não fica uma questão ruim no momento como esse do país, o Ailton? E depois eu tenho uma pergunta do Antônio Machado, que eu não reconheço aqui como participante há muito tempo, não. Estou vendo aqui agora. Ele pergunta para vocês se nós teremos efetivamente uma greve velada e fechada da auditoria fiscal aí, porque, segundo ele, é tão importante, né? E ele disse que fez uma viagem, eu estava lendo a sua informação enquanto eu ia falar, e ele disse que houve um movimento de grevistas agora da Receita Federal. Ele quer depois saber de você. Viu, Antônio? O Ailton é a pessoa talhada, não eu, até porque ele faz parte do sindicato Sindifisco, e o Antônio, que é de São Paulo. Você só não falou o bairro, depois dá o bairro para a gente aí. Certo. Mas essa questão briga STF, Senado e Congresso. O que acontece hoje? O STF no Brasil ele é bem peculiar. Ele é diferente, por exemplo, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Exato. Que lá são 9 ministros, Exato. Né? Os justices, né? Que é o nome do cargo deles lá. E eles decidem sempre em colegiado. Exato. E aqui no Brasil, não. Aqui, às vezes, alguém entra com um pedido no STF e consegue, como liminar, suspender a execução de uma determinada lei. Correto. Então, o que essa PEC veio? Essa PEC veio para assustar isso aí. É isso aí. Que, mediante uma decisão de um ministro só, exato. se suspende a execução de uma lei até o pleno ou a turma decidir. O que acontece? Para nós, é uma coisa assim complicada. Para alguns senadores, Ailton, o STF tem se excedido nos seus julgamentos e, segundo eles, em alguns momentos, o Senado, na opinião de vários senadores, o STF, para senadores e congressistas, ele tem se excedido, ele tem tentado até legislar, né, nesse país, que é um papel do Congresso e do Senado. Você vê dessa forma também ou não? Eu vejo o seguinte, os congressistas têm razão quando o STF, digamos, invade uma área que é claramente legislativa. Mas, por outro lado, a inércia, a omissão do Congresso Nacional em determinadas matérias é terrível. Exato. Por exemplo, eu vou citar o caso das leis, da lei, né, da regulamentação da questão das drogas, que ficou sempre pendente, que agora Sim. o Supremo está tentando definir o que se considera tráfico e o que se considera a posse, ou limitar, digamos, a criminalização da posse da droga. Então, é uma matéria que sempre teve obstáculos no Congresso Nacional. Exato. E isso aí impacta o quê? O sistema carcerário brasileiro. Muitos jovens que poderiam estar fora do sistema carcerário, à mercê de gangues e quadrilhas, acabam lá. Então, eu só citei um exemplo. Então, eu acho que mudar hoje isso daí teria que se fazer praticamente uma outra Constituição. Por quê? Porque em nenhum lugar do mundo, uma Corte Constitucional, cada ministro, julga 11 mil casos por ano. Isso aí é a realidade brasileira. Agora... A Suprema Corte norte-americana, aquele colegiado de 9, eles julgam no máximo 100 por ano. Agora, o Lula está querendo pôr uma pimenta nesse segundo do STF, indicando o Flávio Dino para o STF? Eu acredito que sim. Eu acho que ele vai indicar uma pessoa que é, digamos assim, simpatizante, né? Claro, como fez com o Zanin, da cota pessoal dele, digamos assim. Gostei da cota pessoal. Da cota pessoal. O Zanin é a cota pessoal. É um amigo pessoal, uma pessoa do Lula, é um amigo do Lula. E agora vai o Dino, que também sempre foi um simpatizante. Agora, eu entendo uma coisa positiva no Dino. Embora o Dino seja uma personalidade forte,
ele não seja um conciliador por natureza, mas ele foi um juiz de carreira. Sim. E é uma coisa que também o Supremo Tribunal Federal ele é carente de juízes de carreira. Porque, que eu me lembre, a Rosa Weber foi juíza dos que saíram. Dos atuais, se a memória não me trai, acho que não temos mais um magistrado de carreira. Que é importante. Sim. Todos os segmentos. Você ter ex-procuradores, ex-advogados, advogados, juristas, de todas as áreas do direito presentes na Suprema Corte. Porque é isso que vai estabelecer um determinado equilíbrio. Entendeu? Sim. Agora, nesse aspecto, eu vejo positivo no Dino. Mas agora, juntar um Dino com Gilmar Mendes, eu prevejo trovoadas e pancadas de chuva. Mas olha, Brasília que chove pouco, vai chover muito. Vai chover muito. Vai ter muito raio, trovão. Eu acho que teria que mudar agora, fazer o Supremo Tribunal itinerante, transferir para a Amazônia lá para chover lá. Porque vai ter muita, porque são duas personalidades. Eu diria que o céu sobre o STF ali vai estar sempre... Então nós vamos ter... Não, e ainda para pegar na Procuradoria-Geral, ele indicou também, né? O Gonet. O Gonet, ele não é bem visto por alguns setores, somente do PT, porque ele foi um simpatizante da Lava Jato. Exatamente. Não membro da Lava Jato, mas simpatizante. Não, simpatizante, exatamente. Simpatizante. Ele manifestou isso publicamente, acho eu. Então, quer dizer, a Lava Jato deixou um certo trauma, não só na esquerda, mas entre os políticos de modo geral, porque alguns responderam o processo penal, tiveram outros, acho que tomaram até autuações e tudo da Receita. Quer dizer, foi uma coisa meio traumática. Sim. Então, não é o nome não. muito bem visto pela esquerda. Eu acho que o Lula aí ele vai ter que fazer um malabarismo, digamos, verbal para justificar a escolha do Gonet. Maravilha. Ailton, obrigado por começar a semana conosco aqui, a última semana do mês de novembro. Hoje é 27, né, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, Dia Nacional Dia de Nossa Senhora das Graças, que Nossa Senhora das Graças se ilumine a todos, né? E começamos a semana em muitas informações. Vamos para o último mês do ano, um ano onde, não sei, mas vamos acreditar que essa reforma tributária efetivamente consiga ser votada e passar e não tenha mais emendas e seja colocada em prática. Essa é a meta do ministro Fernando Haddad. Vamos aguardar e vamos esperar também o que será o Campeonato Brasileiro, né? Aqueles que estarão caindo e aqueles que estarão subindo e quem será o campeão brasileiro. Então, tem muita coisa pela frente, informações do dia, e como também uma boa informação também, né? Vou lembrar que eu acabei não dando, o deputado federal Alberto Mourão apresentou uma emenda do Plano Plurianual, que é o PPA, para que sejam reservados os 450 milhões de reais para a criação de programa de apoio às guardas municipais, a fim de garantir a compra de viaturas e equipamentos para as corporações. Segundo Alberto Mourão, deputado federal do Estado de São Paulo pelo MDB, essas guardas estão assumindo responsabilidades de polícia, né? E faz com que a sensação de segurança para os munícipes seja maior. Então, vamos aguardar que isso seja alcançado também. Ailton, obrigado. Quando que está prevista a sua viagem? Está prevista para o dia 12. 12 de dezembro. Então ainda dá tempo. Tempo. Olha, um ótimo dia para todos, uma ótima semana para todos. E lembrando, mais uma vez, hoje é Dia Nacional do Câncer, combate ao câncer. Então, para os nossos internautas, a melhor forma de combater o câncer, o que é? Fazer os exames regularmente. E mesmo que a pessoa, numa infelicidade, tenha um diagnóstico positivo, né, de confirmar a doença, que se trate. Porque é uma doença hoje que a medicina evoluiu muito, há muitos recursos para se tratar, seja no privado, seja no SUS. Então, não tenha medo. Faça os exames sempre. Porque, às vezes, é uma doença silenciosa que não não manifesta sintomas. E, quando vai manifestar, às vezes, já avançado demais, o tratamento sempre é mais complicado. Muito bem lembrado. Sempre converse com o seu médico. Sentiu alguma coisa diferente, ou mesmo que não sinta, faz muito tempo que não vai ao médico, não foi ao médico fazer exames, que agora passe a fazê-lo. Somente quando chega naquelas idades acima dos 40, o exame da próstata, a mama, ou a colonoscopia. Então, todos os exames habituais, mantenham sempre atualizados. Olha aí, começou a semana com uma ótima dica médica, na verdade, ótimas dicas do nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro. Muito obrigado. Ele que é consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal aposentado, advogado,
E passe seu contato aí para que as pessoas que precisam de um bom consultor tributário, um bom advogado tributário também, muitas empresas já estão pensando ali, ó, ao invés de reformar o prédio, eu vou contratar um consultor tributário, um advogado tributário, por isso a reforma tributária vem aí, esse período de adaptação é bem extenso, né? Com certeza. Passará aí de 2030. Então, teu contato, Ailton. É 13 99713 1135. Maravilha. O Ailton, que inclusive diz o seguinte, o Santos não cai, né? Falar em não cai? Não. Só que, olha, sábado teve eleições do Corinthians. Sexta-feira o time do Corinthians tentou derrubar a diretoria? Eu acho que sim. E conseguiu. Conseguiu. Ganhou a oposição. E a oposição ganhou de lavada, né? Exato, porque disse que os jogadores do Corinthians estavam indo para o vestiário do Bahia, perdeu até o rumo. 5-1, Rogério Ceni, que nunca havia ganho na Arena, passou o rodo, gente baianinho. Mas foi a Black Friday. Foi porque como é que é? Pagou 1, né? Tomou 5. Exatamente. O Corinthians pagou só um preço só e ficou com 5, né? Tomou 5, né? Mas olha. Deixou 1 e levou 5. Teve candidato na eleição do Corinthians, Virgínia, que foi votar com colete à prova de balas. Você vê que a coisa está bem. Agora, nota a lamentar o que aconteceu na rodovia Presidente Dutra ontem, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, entre torcida do Santos e do Botafogo, que inclusive, sabe quem vitimou? Uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro, os 2 policiais foram internados, pois o ônibus bateu, acabou com a viatura da Polícia Militar. Muito ruim, né? Vários torcedores do Santos que viajaram foram presos, não chegaram nem no estádio no Rio de Janeiro, mas infelizmente até quando, né, Ailton? Vamos conviver com violência de torcida. Isso daí é o fim do futebol. Exato. Que afasta o torcedor, as famílias do futebol. Exatamente. É terrível. Chega de violência. Com certeza. Futebol é lazer, é diversão, não é violência. É isso aí. Gente, boa segunda-feira. Amanhã a gente está de volta com mais um Forte Ponto a abraço. Ponto, a partir das 8h30 da manhã, ó. RádioStarNewsSantos.com, baixa o aplicativo. Você pode assistir o programa pelo Facebook da Rádio Star News, você pode assistir o programa Ponto a Ponto pelo Facebook do Ponto a Ponto. Após o programa, o YouTube já tem o programa também. Em breve, novidades para voltar à simultaneidade no YouTube também do programa, né, Virgínia? Gente, por ano promete muitas mudanças e a Rádio Star News está aí 24 horas com muita música e informação para você. Tchau. Bom dia, Virgínia. Vamos embora. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.